Oi, gente. Vocês com certeza estão sabendo das tarifas que o Donald Trump quer aplicar em praticamente todo mundo. Pois bem, os trumpistas têm um nível de desinformação e de ignorância sobre isso que é impressionante. Inclusive, gente de podcast que se diz um dos maiores podcasts de economia e de negócios dos Estados Unidos, que mostrou que não sabe como tarifas funcionam. Como é que isso aconteceu? O David Pakman, que vocês estão vendo aí, é um comentarista de um canal enorme de esquerda lá nos Estados Unidos. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Ele foi nesse podcast de negócios, supostamente de um dos maiores podcasts de negócios dos Estados Unidos. Esse vídeo da interação entre o David Pakman e o cara, essa figura aí, esse trumpista, teve já mais de 15 milhões de visualizações. No vídeo do David Pakman já teve mais de 1 milhão de visualizações, mostrando que o cara não sabe como tarifas funcionam. Ele achava que quem pagava a tarifa, o imposto de importação, era a China, quando o imposto de importação é obviamente pago pela empresa nos Estados Unidos que importa. Isso pode prejudicar a China em determinados casos específicos, mas vai prejudicar muito mais, obviamente, o consumidor estadunidense. E o cara não sabe. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, ele tá com legendas, eu diminuí um pouco a velocidade para ficar mais fácil de ler a legenda, mas o vídeo, o trecho que eu quero mostrar é curto. Depois eu volto para comentar e para analisar esse estado de ignorância e de desinformação completo que boa parte da extrema-direita está vivendo e explicar o que é que são de fato as tarifas, como elas podem funcionar, os prejuízos que elas podem produzir, enfim. Vamos falar sobre isso. Vou mostrar para vocês o vídeo, é muito importante compartilhar com todos os seus contatos e perguntar para as pessoas, e aí, os trumpistas e o pessoal da extrema-direita é tão ignorante, tem esse nível de desconhecimento mesmo? Porque parece que tem. Vamos ver e comentar. Of how clueless people are on this issue, I want to play for you this appearance I had. When I was in Vegas a few months ago, I went on the Sean Mike Kelly podcast. It's supposedly one of the top business podcasts in the country. I don't know whether that's true or not. That's what the podcast claims. And the host of one of these supposedly top business podcasts in the country had no idea how tariffs work. This clip went gigaviral. It was seen something like 50 million times. Take a look at this. So when it comes to Trump, do you dislike his policies or him as a person or both? I don't dislike Trump as a person in the sense that I've never met the guy. So I think he has a lot of personality traits that make him completely unsuited to being president. And also, I think his policy prescriptions, to the extent that they exist and he understands them, which is a different part of it. A lot of the stuff Trump talks about, he still doesn't know how tariffs work. We're 8 years into this thing, 9 years in. He still thinks China pays the tariffs when they're paid by American companies. Yeah, I've seen him talk about tariffs. Very confused guy. Wait, so China's not paying tariffs right now? The tariffs are paid by the American companies that import the Chinese goods. That's the way it's such a fundamental, and I see you looking a little confused on this one. Yeah, I'm confused. This is the way tariffs work. What Trump did is place tariffs on Chinese imports. By the time the imports get here, China's been paid for the stuff. Maybe they get net 120 terms, right? But in a sense, China has already transacted. The American company who brings the goods in pays the tariffs. Really? You're kidding right now. No, I thought he said he was raising the tariffs by 50 to 100% for Chinese imports. You gotta clip this. I'm begging you. You gotta clip this. Okay, so as you can see, even the host of one of the top business podcasts in the country doesn't know how this works. Blanket tariffs on an entire country sound really tough, but they almost never work as intended because they don't address the... Enfim,
Meu Deus, até o David Peckman ficou assim. É verdade isso agora? Você realmente não. Você realmente não sabe como as tarifas funcionam. É realmente assustador. Que um podcast supostamente de negócios não sabe que imposto de importação é pago pela empresa que importa. Agora, como é que uma tarifa poderia funcionar? Como é que ela prejudicaria um determinado país? Ou para que elas servem? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ser muito fácil de entender. Vamos supor que você está num país que a principal produção é de laranjas. Você produz muitas laranjas, né? E vamos usar o exemplo da China. Você produz muitas laranjas, aí a China desenvolve uma tecnologia revolucionária de agricultura que está produzindo um monte de laranjas, certo? E você, nesse país, vamos dizer Brasil, quer proteger, por isso que a tarifa de importação é uma tática de protecionismo, você quer proteger a produção local de laranjas. Aí você taxa as laranjas vindas da China em 100%. 150%. Isso torna as laranjas vindas da China mais caras do que as laranjas que você produz para o mercado nacional. Isso faz com que as laranjas vindas da China sejam menos interessantes. E logo, isso protege as suas laranjas. Essa é a lógica das tarifas, taxa de importação e tal. Só que e quando você está tarifando o que o Trump está querendo fazer, tarifar tudo de um determinado país? O que ele está querendo fazer não é proteger apenas o que já existe, ele quer forçar as empresas a produzirem nos Estados Unidos. Bem, tem uma série de problemas em relação a isso. Primeiro, tem a questão do custo do trabalho e do custo de vida. Nos Estados Unidos, o custo de vida é muito mais alto do que nesses outros países onde isso está sendo fabricado. Isso significa que por mais que ele aplique tarifas altas, não é? As fábricas não vão todas voltar para os Estados Unidos, porque o custo do trabalho nos Estados Unidos é tão mais elevado que mesmo assim seria mais barato importar do que produzir lá muitos produtos. Então a tarifa não é capaz de fazer valer a pena para atender o mercado interno você trazer de volta essas fábricas. Esse é o primeiro problema disso. Mas o segundo problema é que às vezes você não tem no país as melhores condições, seja condições climáticas, seja condições de materiais, para produzir alguma coisa. Então, quando você quer transferir de volta toda a produção para o seu país, mas você não tem essas condições, o que a tarifa faz é que o produto continua sendo importado, só que agora ele é muito mais caro. Ele é muito mais caro do que ele era antes. Então, quando o Trump tarifa a China, por exemplo, e massivamente a tarifa às importações chinesas, como aqui teve toda a discussão das tarifas de importações das blusinhas. Lembra da Shein, né? Da Shein, né? Qual era a ideia por trás da taxação? Era tentar proteger a produção de roupas local no Brasil. Mas mesmo taxando, a importação dessas roupas da Shein ainda é mais barata. Então, na prática, em muitos casos, o que acabou acontecendo foi que apenas aquela coisa que você importa ficou mais cara, mas continua, em alguns casos, valendo a pena, mesmo com a taxação. E nesse caso, existe produção de roupas local. Então você poderia argumentar que você estaria protegendo o mercado nacional dessa invasão, né, que vem de fora. Né? Então é uma medida de protecionismo. E as tarifas de importação, se forem utilizadas com inteligência, podem ser importantes para proteger determinados elementos da indústria. Mas isso tem que ser feito com inteligência, com cuidado, com estudo, tudo que o trumpismo e a extrema-direita não têm. Inteligência, cuidado e estudo é o que falta. Então a solução do Trump é: vamos taxar tudo e vamos trazer a produção de volta para os Estados Unidos. É isso que vai acontecer? Não. Pode ser que alguma produção volte para os Estados Unidos? Sim. Qual é que vai voltar?
aquela que o mercado interno dos Estados Unidos e as condições de produção permitirem que o produto produzido nos Estados Unidos seja mais barato do que o produto importado. Só essa vai voltar. Todas as outras, que o produto importado, mesmo tarifado, for mais barato, ou que não vale a pena você produzir nos Estados Unidos, mesmo que tenha mercado consumidor, porque num preço tão elevado, sendo produzido nos Estados Unidos, esse mercado consumidor vai consumir pouco, o que vai fazer o negócio não valer a pena. Então, toda essa produção que não vai valer a pena, simplesmente vai ficar mais cara para o consumidor estadunidense. E sabe o que é que vai acontecer? O padrão de vida da classe trabalhadora e dos mais pobres vai cair. Vai cair, essas pessoas vão se endividar mais, essas pessoas não vão ter condições de comprar casa. E sabe quem vai lucrar com isso? Os super ricos. Porque e o mercado financeiro, os banqueiros e aquelas empresas de cartão de crédito, porque esses daí vão estar lucrando em cima das pessoas de forma predatória. Muita gente, quando a gente aqui no canal fala, se taxar os super ricos, eles vão embora. Essas pessoas, e vão levar o dinheiro, essas pessoas não entendem que a maior parte da riqueza dos super ricos está conectada a propriedades, está conectada à indústria. O super rico pode ir morar na Suíça, pode ir morar no Havaí, mas se ele ainda tem propriedades no Brasil, se ele ainda tem indústrias no Brasil, se a gente elevar os impostos na renda passiva, ele ainda vai pagar. Pouco importa que ele esteja morando em outro lugar. Pouco importa que ele esteja morando em outro lugar. É por isso que taxar a renda passiva, ou seja, a renda proveniente de riqueza, é fundamental. É fundamental. Nós temos que taxar mais e tributar mais a renda passiva, especialmente aquela renda passiva que ultrapassa valores muito elevados, não é? Porque aí estamos falando dos super ricos. E nós temos que taxar cada vez menos a classe trabalhadora e aquilo que impacta a classe trabalhadora. Mas os trumpistas entendem disso? Os trumpistas entendem e a extrema-direita entende que isso seria melhor para a classe trabalhadora? Não. E como eles não entendem, e eles não têm interesse em entender, porque ter ignorância eu tenho em relação a um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu não sei. Mas quando eu não sei uma coisa, o meu impulso é, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou aprender. Eu posso não saber tudo, mas eu vou aprender alguma coisa e vou melhorar um pouco o meu entendimento desse assunto. O que eu acho mais interessante em muita gente da extrema-direita não é só eles não saberem. Porque não saber, ter ignorância é uma coisa da experiência humana. Todos nós somos ignorantes em relação a porrada de assuntos. O que me impressiona negativamente é a falta de interesse. Porque como é que pode um cara de um podcast de negócios não saber como tarifas funcionam, ele se propõe a ser um apoiador do Donald Trump, elogiando o Donald Trump, sendo que essa foi uma das questões centrais da política econômica do Donald Trump, e ele tem um podcast de negócio e ele não entende? É um vexame, é absurdo, mas esse é o tempo em que nós vivemos, em que pessoas que parecem ter orgulho da ignorância, que parecem ter orgulho de não saber e não querer saber, são as pessoas que estão influenciando outras pessoas a servir à classe dominante, a servir aos super ricos. E se nós queremos uma sociedade mais justa, nós precisamos não apenas compreender, mas nós precisamos ganhar as redes sociais, e vocês precisam compartilhar esse vídeo com todo mundo e falar para as pessoas compartilharem, para que mais e mais pessoas entendam do que é real, entendam do que é que precisa ser modificado. É só nessa luta que a gente vai conseguir mudar as coisas. Eu sou André Teixeira Jacobini, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.